Olá, boa noite. Segunda-feira, 23 de março. Veja agora os destaques de hoje, aqui no Segunda Edição. Vai doer no bolso. Idosos que quiserem sair pra rua sem justificativa serão multados por determinação da Prefeitura. A pandemia de coronavírus se alastra em Porto Alegre. Número de casos saltou de 8 para 60 em apenas uma semana. Época de proteção antecipada. Campanha de vacinação contra a gripe começa na região metropolitana. Em Canoas, os idosos estão sendo imunizados em casa. Meta é atingir mais de 37 mil pessoas na cidade. Somente para casos graves. Teste da Covid-19 será apenas para quem estiver internado. Decisão do governo gaúcho vale a partir de hoje. O SBT Rio Grande, Segunda Edição, começa agora. Eu te convido, vem com a gente. E o Rio Grande do Sul registra quase 100 casos confirmados de coronavírus. Já já nós vamos atualizar o mapa, as cidades, enfim, por onde o vírus está transitando aqui dentro do nosso estado. Na capital gaúcha, a partir de hoje, idosos só podem sair de casa para receber atendimento médico e fazer compras. Preste atenção. Quem for para a rua sem justificativa será multado. Alguns porto-alegrenses ainda mantêm a rotina, na contramão dos alertas de saúde. Idosos que são grupo de risco na pandemia do novo coronavírus continuam os passeios nos parques e praças. Agora, com o novo decreto da Prefeitura, a circulação de pessoas com mais de 60 anos está restrita na cidade. Da sacada do prédio, Maria conversou com a nossa equipe. A idosa de 90 anos vem cumprindo as medidas e está em isolamento há 2 semanas. E como é que a senhora está fazendo daí para alimentação? Sua filha atrás. Idosos só podem sair de casa para procurar atendimento médico, receber vacina e exames laboratoriais, e ir ao mercado, à feira ou à farmácia. O idoso que sair à rua por um desses motivos deve portar documento de identificação. Quem descumprir as determinações está sujeito a uma multa de até R$ 430. O decreto vale por 30 dias. Quem não apresentar documentação será acompanhado até a residência para ser identificado. A fiscalização é feita por agentes da Prefeitura e guardas municipais. A administração municipal ainda não especificou como a multa será aplicada. A gente tem visto dados que estão sendo levantados principalmente pela China e pela Itália, e que 85% das mortes aconteceram nos grupos acima de 60 anos. Então isso é muito importante e de certa forma é uma medida restritiva, mas é de extrema proteção para eles. Vocês percebam o cenário que os gaúchos estão vivendo hoje, que os brasileiros estão vivendo. Eu tenho certeza absoluta que a capital gaúcha, a prefeitura, não está pensando em arrecadar, gente. Essa é uma medida, sim, restritiva. Mas antes de tudo isso, antes da multa de R$ 430, tenha cuidado, tenha o alerta para que você, idoso, vovó, vovô, o pai, a mãe que está nos acompanhando, tenha a noção exata do perigo que corre ao sair para a rua, se não for para ir ao supermercado, né? Farmácia, enfim, de extrema necessidade. Fique em casa. Esse é o recado do prefeito, que inclusive está em quarentena. Conversou hoje pela manhã com o André Rara aqui no SBT Rio Grande de casa. Está em quarentena porque teve contato há alguns dias com pessoas que confirmaram que deram positivo para a Covid-19. Então, o mandatário da cidade decretou isso. Esse decreto que proíbe os idosos aí de saírem para a rua não prevê a multa, evidentemente, para os idosos em situação de rua. A ideia é que eles sejam acolhidos em um abrigo municipal. Falar nisso, o abrigo temporário. O abrigo Felipe Dil, Monsenhor Felipe Dil, lá no Navegantes, tem 250 vagas específicas para acolher as pessoas
nesse período de proteção máxima, especialmente idosos, gente. Especialmente idosos, pessoas em situação de rua, que, olha, se espalha entre as pessoas que têm uma imunidade, né, a proteção alimentar mais alta, imagina em quem não tem condições sociais de se alimentar de forma adequada. Essa é a situação que vivemos hoje. É um prefeito em quarentena preventiva e que faz um decreto, mais um decreto duro, mas não está pensando em arrecadação. Eu tenho certeza absoluta disso. É uma questão de proteção social das nossas famílias, dos idosos. 85% das mortes no mundo todo são de pessoas acima dos 60, 65 anos. Quem depende da Transurb, atenção, transporte coletivo. Quem depende da Transurb é bom ficar ligado, de olho. Isso porque agora os trens estão circulando a cada meia hora, exatamente isso, 30 minutos de intervalo. E esse intervalo maior entre as viagens deixa os vagões, evidentemente, muito mais lotados. Preste atenção. A espera pelo trem aumentou e aumentou também a reclamação de quem depende do transporte. Olha aí, um monte de gente aí, estação lotada, peguei na estação lá, muita gente, não tem condições, no meio de uma pandemia aí. A partir desta segunda-feira, os vagões passaram a circular a cada 30 minutos e o resultado foi lotação logo pela manhã. Acumulou gente na estação. Embarque eu boto, né? A decisão foi tomada pela Transurb na noite de domingo. A empresa explicou que reduziu o número de viagens devido à queda no número de passageiros e disse também que afastou todos os funcionários do grupo de risco. Alguns ônibus municipais de Porto Alegre também registraram maior número de passageiros, contrariando o decreto municipal que orienta que todos os passageiros devem estar sentados. Assusta bastante, porque era para todo mundo estar em casa, né? Assusta muito. Cenas como essas foram registradas durante todo o fim de semana em Porto Alegre. Pessoas aglomeradas em parques da capital e na orla do Guaíba. Gente caminhando, correndo e andando de bicicleta, em contato muito próximo com familiares e amigos, inclusive compartilhando chimarrão, mesmo diante dos resultados alarmantes da pandemia do coronavírus. Roda de chimarrão, caminhada no parque. Parece que as pessoas estão desconectadas com a realidade mundial. Não acreditam no que está acontecendo na Itália, na Espanha, o que já aconteceu e continua acontecendo na China. Pelo amor de Deus, pessoal. E até quando as indústrias, as grandes empresas vão continuar mantendo as suas atividades normalmente? Se fala muito na questão do impacto financeiro, das supostas falências, mas só vai falir quem estiver vivo. Quem não estiver vivo por conta dessa doença, não adianta nada ter dinheiro no banco. É uma doença que atinge rico, pobre, classe média, negro, branco, qualquer tipo de etnia. É isso que as pessoas precisam se ater nesse momento. Foi anunciado agora, preste atenção em mais um anúncio. Olha o estado que vivemos, não é alarmismo, é atenção, é precaução. Foi anunciado agora à tarde que o governo do estado só vai fazer os testes de coronavírus em pacientes que já estiverem internados. Aqui comigo, Andrei Rosseto, da redação. Andrei, falta testes já para todo mundo, né? Por essa é a determinação. Boa noite. Boa noite, Chemali. Boa noite a todos. É verdade, Chemali. Depois que foi anunciada a transmissão comunitária do coronavírus no estado, o governo adotou esta nova medida. A partir de agora, serão investigados em laboratórios somente os casos graves que necessitem de internação hospitalar. Para os casos leves, sem necessidade de internação, os chamados de síndromes gripais, a recomendação é o isolamento domiciliar do suspeito e de pessoas que residem na mesma casa por 14 dias. A medida foi adotada já que não é mais possível identificar a fonte de transmissão da doença, o que indica que o vírus já circula entre a população, Chemali. Já não dá mais para saber de onde ele vem vindo, né, André? Exatamente. Esse é o problema. E outra mudança, Chemali, por causa do coronavírus, é que foram suspensas as atividades presenciais
em todas as escolas estaduais até dia 3 de abril. Vale lembrar que as aulas já estavam suspensas desde a semana passada, mas em muitos colégios, alguns funcionários ainda estavam indo trabalhar e até servindo refeições para crianças que necessitam. Agora cabe a cada instituição de ensino definir se vai ou não manter este tipo de serviço que ajudava tanto em lugares de vulnerabilidade social, Chamalho. Não resta dúvida, a questão da vulnerabilidade social é importante. É um impasse, né, entre a educação, entre oferecer alimentação para essas comunidades, que muitas vezes essas crianças só têm a primeira refeição do dia feita na escola, né, André? Elas passam a maior parte do tempo ali dependendo da escola, né, Chamalho? Se a escola não auxiliar, infelizmente, essas pessoas vão passar por uma grande dificuldade aí. É muito difícil. André, obrigado. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar contigo direto da redação de jornalismo aqui do SBT. A campanha de vacinação, vamos falar disso agora, começa antes este ano. Aqui em Porto Alegre, os idosos começam a receber as doses na quarta-feira. Atenção para a data, idosos na quarta-feira. Já em Canoas, a corrida pela imunização começou hoje e a meta da prefeitura é vacinar até mais de 37 mil idosos nas suas casas. Veja o trabalho do pessoal da saúde. Uma a uma, as equipes deixam as unidades de saúde e seguem para os bairros. Dona Zenaide não queria se vacinar, mas foi convencida que no momento é uma importante proteção. Mudei de ideia porque ele me convenceu, né? Porque já tinham me dito que eu cuido pessoa doente, eu tenho que estar protegida. Para evitar riscos às pessoas com mais de 60 anos e acamadas, a meta é imunizar aqui em Canoas 37.500 idosos, todos em casa. Com a imunização vai ser possível diferenciar a gripe comum do coronavírus. Qualquer sintoma que seja referido, né, à influenza, ele possa ser diagnosticado e diferenciado do Covid-19. Em Canoas, são mais de 20 equipes. Cada uma é formada por um agente comunitário, 2 técnicos de enfermagem e um enfermeiro. Em cada casa, os profissionais reforçam os cuidados de prevenção ao coronavírus. Além do álcool gel, é muito necessário também lavar as mãos com sabão e higienizar bem as mãos, as unhas, porque muitas pessoas das áreas vulneráveis onde a gente tem ido, eles não têm condições até mesmo de comprar o álcool gel. Além dos idosos, nesta primeira fase, também são vacinados trabalhadores da saúde. A partir do dia 16 de abril, recebem a imunização contra o vírus da gripe os professores, profissionais da segurança e salvamento e portadores de doenças crônicas. Após 9 de maio, crianças de 6 meses até menores de 6 anos, gestantes, indígenas, adultos entre 55 e 59 anos e pessoas com algum tipo de deficiência. Em Porto Alegre, 76 farmácias privadas começam a vacinar os idosos a partir de quarta-feira. Apesar de estarem proibidos de circular nas ruas da capital devido ao risco de contágio pelo coronavírus, quem tem mais de 60 anos pode sair de casa para receber a imunização, que é oferecida pelo Sistema Único de Saúde. E uma picadinha não dói. É isso, dona Zenaide, coragem, é isso aí, vamos enfrentar com bastante fibra essa questão do coronavírus. E por causa do avanço da pandemia aqui no nosso estado, já estão sendo tomadas algumas medidas para aumentar a capacidade de atendimento, né, dos infectados. André, tem informações disso, né, André? Exatamente, Chamalho. Em Canoas, aqui na região metropolitana de Porto Alegre, salas de aulas se transformarão em leitos hospitalares. A Ubra vai se transformar em um hospital de campanha, Chamalho. Vão ser construídos 550 leitos para atender pacientes de coronavírus enviados pelo Hospital Universitário de Canoas que apresentem sintomas menos graves. A limpeza e adaptação das salas deve terminar ainda nesta semana. A universidade também está convidando cerca de 200 estudantes de medicina e outros cursos de saúde a continuarem com os seus estágios nos hospitais e pronto atendimento durante esse período. A universidade em Canoas é um dos locais requisitados pelo poder público para servir de retaguarda aos atendimentos durante a pandemia. Qualquer bem público ou privado pode ser requisitado em decretos de estado de calamidade pública, Chamalho.
Exatamente o nosso cenário atual, né, André? É mais uma informação aqui, lá em Palmeira das Missões, na fronteira, lá na região das Missões, um hotel desativado vai acolher pessoas com suspeita de coronavírus. O prédio tem 14 andares e 112 apartamentos e foi desativado em 2016. Segundo a Prefeitura de Palmeira das Missões, 3 andares ainda estão com condições de uso imediato, além das salas de convenções e auditório. Uma equipe da Secretaria da Saúde Estadual esteve no local e disse que há possibilidade de uso para atendimento hospitalar. Amanhã, a Prefeitura deve receber o termo que permite a utilização do local. A ideia é usar o espaço para atender pessoas com suspeita de Covid-19. A Prefeitura vai contar com as equipes de saúde, profissionais e alunos da unidade da Universidade Federal de Santa Maria e ainda voluntários para fazer o atendimento. Ainda não há data para o início do serviço, Chamalho. Tá certo, Andrei. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar contigo aí na redação. Notícias que trazem fôlego aí para a gente enfrentar, né, essa pandemia da Covid-19. Agora aqui no Segunda Edição, fique com um recado que a FAB da EVT tem para você. Você aí de casa quer ajuda para reduzir suas dívidas de financiamento de veículos, cartão de crédito e empréstimos nesse início de 2020? Se você comprou carro e está pagando por 2, tem dívida de cartão de crédito e empréstimo, o banco não para de ligar e você não sabe mais o que fazer? Nós vamos te ajudar. Ligue agora para a EVT Assessoria no 3391-3852 ou mensagem de WhatsApp para 99770-2864. Nós vamos te auxiliar a reduzir suas dívidas de financiamento de veículos, cartão de crédito e também empréstimos. Mas tem que ligar agora, olha aqui na tela, 3391-3852 ou mensagem de WhatsApp para 99770-2864. Ainda hoje, aqui no Segunda Edição, vamos falar sobre a esperança na cloroquina, esse medicamento que está sendo testado em pacientes com coronavírus. Mas será que funciona? Será que está fazendo falta? Já faz falta para pacientes com malária e outras doenças em farmácias aqui do nosso estado. Cuidado para automedicação. Essas e outras informações em seguidinha. A gente volta já já. Voltamos com Segunda Edição ao vivo para todo o nosso estado. Eu já vou acionar o Leonardo Bonesso, que está na rua e tem uma informação importante. A instalação de tendas, né, Léo? Em alguns postos de saúde da capital. Para que essas estruturas vão funcionar? Qual é o objetivo? Boa noite. Boa noite, Chamalho, e boa noite a todos. É para dar um atendimento mais rápido, mas principalmente para evitar a circulação de pessoas dentro dos hospitais da capital. As tendas externas vão servir como uma triagem aos hospitais e também vai ser um atendimento de urgência e emergência para casos suspeitos aqui em Porto Alegre. Os casos aqui que vão servir como uma espécie de triagem, porque os casos que realmente necessitem de um atendimento mais complexo vão ser encaminhados aos hospitais de Porto Alegre. As estruturas estão instaladas em frente a 6 locais. Esta que nós estamos mostrando ao vivo fica no pronto atendimento da Vila Cruzeiro, mas tem no bairro Bom Jesus, Lomba do Pinheiro, Hospital da Restinga, Hospital Vila Nova e Hospital Materno Presidente Vargas. Essas tendas funcionam 24 horas por dia, não fazem os testes e ajudam principalmente a tirar dúvidas das pessoas. Então também vale uma outra informação, Chamali, que caso próximo onde a pessoa mora e não tenha uma tenda como essa, continua valendo a unidade de pronto atendimento do bairro. Tá certo. Obrigado pelas informações, Léo. É mais uma ação, né, gente? Mais uma ação aí justamente para tentar filtrar e não sobrecarregar a parte interna das emergências e dos postos de saúde aqui da nossa capital e também do estado. Vamos falar de esperança? Olha só, o medicamento cloroquina será testado para tratar aí, está sendo testado para tratar a Covid-19 no Brasil. Desde a semana passada, o remédio passou também a ser controlado e só pode ser vendido com receita em função da grande procura. Quem usa para lúpus, por exemplo, né, para outras doenças, reumatismos, já não está conseguindo encontrar, porque a procura foi gigantesca depois do anúncio, né, de bons resultados nos testes. Atenção para a automedicação. Tem um outro detalhe. Durante o final de semana, o presidente Jair Bolsonaro anunciou que os laboratórios do Exército vão aumentar a produção da cloroquina. Agora, Andrei, ressalta a cautela
é tudo fase de teste. A esperança, ela existe, é o medicamento que apresentou os melhores resultados até agora, mas ainda não significa a cura, né, André? Não significa cura, Chemali. A declaração ocorreu em um vídeo publicado nas redes sociais. Segundo Bolsonaro, o Hospital Albert Einstein informou que iniciou o protocolo de pesquisa para avaliar a eficácia do medicamento no combate ao coronavírus. O remédio usado contra malária, lúpulos e artrite gerou uma corrida às farmácias. Nos últimos dias foi divulgado um estudo realizado na França em que uma combinação de substâncias diminuiu a contagem viral em um número pequeno de pacientes. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, também informou que o governo norte-americano estuda a utilização dos medicamentos no tratamento do novo coronavírus, mas não tem nada confirmado ainda cientificamente, Chamari. E a automedicação é um grande problema. Tem notícia de pacientes da Nigéria que tomaram em excesso essa medicação e tiveram efeitos colaterais muito ruins, né? A automedicação mata, Chamari. Exatamente. Andrei, obrigado a ti. Uma boa noite. Boa noite a todos. A todos, gente. Amanhã mais notícias sobre a pandemia, o combate, as ações. 96 casos aqui no Rio Grande do Sul. Na sequência, o SBT Brasil. Amanhã, o André Har no SBT Rio Grande. A todos, uma ótima noite. Tchau, tchau.